Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. A paz de Jesus, amado irmão, amada irmã, o amor de Nossa Senhora em seu coração e sua vida. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje, nesse mês com Maria, hoje 4º dia, onde nosso tema para a meditação é a morte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Curta, compartilhe o nosso vídeo, divulguem e nos ajude a avançar na evangelização. Que Deus lhe pague, que Deus lhe abençoe pela sua generosidade. Então hoje nós vamos meditar sobre a morte. A morte é a porta para a vida eterna. É através dela que nós chegamos à eternidade. É uma passagem obrigatória. Todos nós iremos passar pela morte. É o destino do homem. Um destino que leva a marca da culpa original. Como diz São Paulo, a morte é o salário do pecado. Por isso é tão terrível morrer. Por isso que a morte ela traz tanta dor ao nosso coração. E nos demonstra quão verdadeira é a palavra de Deus. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltarás. Com a redenção operada por Jesus, porém a morte na graça de Deus é o sinal da salvação eterna. A morte não é o fim. Nós cremos nisso. A morte para nós não tem a última palavra, ela não é o fim. Ela é sim o sinal da salvação eterna. Então, como diz São Paulo, para mim morrer é lucro. E foi tudo que os santos viveram. Santa Teresa do Menino Jesus diz, não morro, entro na vida, porque tinha certeza daquilo que aguardava, na eternidade. Então, é algo que nós temos de certo na nossa vida, é a morte. Um dia todos nós iremos passar por ela e não há quem se isente de passar pela morte. Agora, que graça, meus irmãos, é morrer santo. Que graça é morrer na graça de Deus. Não morrer de qualquer forma, mas morrer em Deus. Então, a morte é a coisa mais certa que nós temos na vida. Mas nós ignoramos. Ignoramos quando ela virá, como ela virá, onde ela virá. Se nós podemos morrer no seio materno depois de 100 anos de vida. Se podemos morrer na própria cama ou no meio da rua, Se ao deitarmos, nós não sabemos se iremos acordar no outro dia. Ou quando acordamos no outro dia, nós não sabemos se vamos chegar ao anoitecer. É algo totalmente ignorado por nós. Ninguém tem conhecimento do dia, da hora, do local e de como irá acontecer a morte. Mas nós precisamos estar certo disso. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas que a morte chegará como um ladrão, repentino. Ou seja, escondida e de surpresa. Por isso Jesus ele nos alerta, estejais prontos, porque na hora em que não creiais, o Filho do Homem chegará. Então, quão grande deve ser a nossa loucura se não queremos pensar na morte, se não refletimos sobre ela na nossa vida. Porque nós precisamos entender que é algo que nós não escaparemos. Agora, o que irá realmente ser diferente é como nós morreremos. Em Deus, na graça de Deus, que Deus nos permita morrer na graça dele, ou infelizmente, fora da graça de Deus.
né? Então, nós precisamos refletir de tal modo, né, para que não possamos perecer, né? Que tragédia será uma morte má, né? Uma má morte. E que grande graça é uma boa morte, né? Que eu lembro que a minha mãe, né, que eu creio já está no paraíso, já está na eternidade, quando éramos crianças e rezávamos sempre o texto todas as noites, ao final do texto tinha uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora a graça de uma boa morte. Era uma devoção que minha mãe tinha, né? E como nós devemos ter essa devoção? Pensarmos nisso, né? Pedimos a Deus a graça de uma boa morte, de não morrer sem os sacramentos, de não morrer em pecado mortal, de não morrermos fora da graça de Deus, mas que verdadeiramente estejamos prontos, né? É preciso pensar na morte, mais do que pensar nessa vida terrena, porque ela é esse divisor, né, na nossa vida, entre a nossa vida terrena e entre a nossa vida eterna, né? A vida eterna que Deus tem para nós. O Papa Pio XI, um dia, se apresentou uma senhora pedindo uma lembrança pessoal. O Papa estava na rua, observou a senhora vestida de luxo, se inclinou ao chão, recolheu um pouco de pó e fez na testa da senhora uma cruz dizendo: lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Não lhe poderia dar uma lembrança mais pessoal, né? Então nós não podemos esquecer, todos os dias nós devemos lembrar disso. Eu sou pó e um dia ao pó eu voltarei, né? Devo refletir sobre isso, para que eu esteja sempre pronto, né? Nós somos capazes de preencher os nossos dias de trabalho, divertimentos, política, esporte, televisão, internet. Vivemos amarrados e desorientados pelas tensões do lucro, do prazer, do sucesso, e não nos preocupamos, né? No entanto, aonde estamos indo? Lá onde todos são encaminhados para a eternidade. Aonde tudo isso está encaminhando? Para onde tudo isso está encaminhando a minha vida, né? E as realidades terrenas, os afazeres temporais, a saúde do corpo, as coisas materiais nos escravizam, nos adormecem e nos põem em uma letargia espiritual que pode ser fatal para nós. Jesus nos recomendou muitas vezes no Evangelho de nos fazermos achar acordados espiritualmente e operosos para o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles servos e que o Senhor, na sua chegada, encontrares acordados, ou seja, vigilantes, não presos a essa vida terrena. Nós não podemos nos esquecer que essa vida um dia vai passar, vai acabar, terá um fim, né? E é preciso que eu esteja acordado, alerta, vigilante, né? Ou seja, que eu esteja pronto. Significa, sobretudo, dizer que eu viva sempre na graça de Deus, evitando o pecado mortal. Por isso, né, que a igreja nos ensina que quando a gente cai em pecado mortal, o mais breve possível, o mais rápido possível, eu devo procurar a confissão para receber de novo a absolvição e junto com ela, né, a graça de Deus, para que não caia de eu vir à morte e ser encontrado nela em estado de pecado mortal, né? Eu devo rapidamente pedir perdão a Deus, confessar os meus pecados e mais cedo que possível pedir, né, através do sacramento da reconciliação, a graça divina de novo sobre a minha vida, né? Então estar e viver sempre na graça de Deus, sabendo que eu posso cair em pecado, mas se eu cair em pecado eu devo buscar o mais breve possível a reconciliação, né? E readquirir pela graça, né, essa graça de Deus na minha vida. São João Bosco dizia aos seus jovens que acordassem até mesmo 2 horas
às 2 da madrugada para se confessarem se tivessem caído em pecado mortal. Deve ser esta a primeira e absoluta preocupação de todo cristão. Em qualquer momento, a morte, com a sua imperdoável força, pode chegar e me deve achar na graça de Deus. Né? A graça de Deus é como aquele óleo, né, das virgens prudentes, né, que nos conta a parábola. Né? O óleo que se achava nas lâmpadas das virgens prudentes. Sempre eu devo estar vigilante, porque um dia o esposo irá chegar e eu devo ser aquela virgem prudente que estava com a minha lâmpada cheia de óleo, né? De Nossa Senhora obteremos a graça de uma boa morte, que era a devoção da minha mãe. Esta graça é tão importante que a igreja nos ensina a pedi-la a cada Ave Maria, né? No finalzinho da Santa Maria nós dizemos: rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Né? Feliz a morte de quem amou Maria, de quem invocou Maria. Santa Maria Madalena Sofia Bará dizia que a morte de um verdadeiro devoto de Maria é um pulo de um menino entre os braços da mãe. E São Boaventura escreveu que morrer com a pura invocação da Virgem é sinal da salvação. Quando São João Bosco teve a aparição de São Domingos Sávio, poucos dias depois que este havia morrido, quis fazer-lhe uma pergunta. Diga-me, Domingos, qual foi a coisa mais consoladora para ti na hora da morte? São Domingos perguntou a ele: Domingos, adivinhe. Né? Dom Bosco respondeu: talvez o pensamento de ter bem guardado o lírio da pureza. Não. Talvez o pensamento das penitências feitas durante a vida. Nem isso. Então terá sido a consciência tranquila, livre de todo o pecado? Este pensamento me fez bem, mas a coisa mais consoladora para mim, na hora da morte, foi pensar que tinha sido devoto de Nossa Senhora. Diga aos seus jovens e recomende com insistência a devoção a Nossa Senhora. É promessa de Nossa Senhora que os seus devotos serão assistidos na hora da morte. Não estarão sozinhos, não estarão abandonados, né? Mas alcançarão o seu consolo e o seu auxílio maternal. Então, os nossos compromissos para o dia de hoje é oferecer o dia pelos moribundos, viver como se fosse o último dia da nossa vida e ler e meditar a parábola das 10 virgens, que está no Evangelho de Mateus 25, 11 seguintes. Então, peçamos a Nossa Senhora essa graça, né, de tê-la em nosso coração e de viver profundamente essa devoção a ela, de pensar nela, de invocar nela, né, e de alcançarmos dela a graça de morrermos na graça de Deus. Que ela nos livre do pecado mortal todo dia, todos os dias da nossa vida e, sobretudo, na hora da nossa morte. Rezemos com confiança. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Que Nossa Senhora seja sempre teu auxílio durante esta vida e, sobretudo, na hora da morte, para que você possa cada vez mais alcançar a eternidade. Deus lhe abençoe, fique na paz e na presença de Maria. Amém.